Fala Dev, beleza? Aqui é o Michael do canal Código Sem Medo e hoje eu vou trazer um vídeo para vocês ensinando como é que faz o primeiro projeto em Java. Então, se tu já não é inscrito no canal, te inscreve, deixa o like, aperta o sininho para receber as notificações e sem mais delongas, já abre a tua ideia e bora codar. Já com a minha ideia aberta aí, né? Estou utilizando o IntelliJ, mas pode utilizar a ideia que fizer mais sentido para vocês aí, né? Tô com o meu projetinho criado do zero, né? O que que acontece agora, né? Eu vou criar o meu programa em Java, tá? Vou passar para vocês aqui um passo a passo, né? Bem baby step de como é que funciona a criação, né? Vamos fazer junto então. Aqui, estrutura de projeto, tá, pessoal? Nesse primeiro momento a gente não vai se aprofundar muito, né? Mas isso daqui é uma estrutura padrão criada pelo próprio IntelliJ, pela própria IDE. O que que a gente tem que saber aqui que é importante, tá, nesse momento? Pacote SRC. Aqui é onde a gente vai criar os nossos pacotes, nossas classes futuras, né? Enfim, toda a nossa estrutura de projeto, tá? Eu vou criar aqui uma bem simples, né? Só para a gente poder trabalhar aqui, né? Então, beleza, estou dentro de SRC. Eu vou clicar com o botão direito, vou em New Java Class, que eu quero criar a classe Java, que é onde a gente vai desenvolver todo o nosso trabalho, toda a nossa aplicação. Cliquei em Java Class. E aí eu vou botar o nome da nossa classe, né, onde eu vou desenvolver o meu primeiro programa, o meu famoso Hello World ou Olá Mundo, né? Como é que é a questão de classes aqui, tá? Quero já passar para vocês algo bem importante, que é a questão de nomenclaturas e padrões, tá? Aqui, no nome da classe, a gente vai utilizar um padrão que é muito chamado como Pascal Case. É interessante futuramente vocês darem uma pesquisada sobre esses modelos aí, convenções, na verdade. Mas o que que acontece? O Pascal Case, basicamente, ele diz o seguinte, que eu tenho que iniciar no nome, a primeira letra tem que ser maiúscula. E, se for um nome composto, um nome que tenha espaço, a segunda letra também vai ser uma letra maiúscula. Então, por exemplo, eu vou botar aqui, ó, Olá Mundo. Ó, o O é uma letra maiúscula, em vez em Java, né, em qualquer outra linguagem, nome de classes, né, projetos, a gente não usa o espaço. Então, ao invés do espaço, eu vou botar a letra maiúscula também. Olá, mundo. Então, olha lá. Primeira letra maiúscula, digitei o que eu queria. Segunda letra maiúscula, segui a minha digitação. Beleza? E aí, eu quero criar uma classe. Então, nada mais justo que escolher a opção class. Class. Beleza, vamos lá então. IntelliJ criando a classe aí. Show. Nossa primeira classe está criada. Beleza, Michael, mas vamos lá, né? O que que é isso? Nunca mexi, tô meio confuso, tá? Vou te explicar. Primeiro assim, ó, entenda que o que está aqui é um padrão criacional, tá? Não precisa se atentar muito nesse primeiro momento assim, o que que é um public, o que que é um class, o que que é o Olá Mundo, né? Enfim, o que que eu vou passar para vocês aqui, ó. Isso daqui é uma estrutura padrão de criação, tá? Public é que tipo assim, todo mundo tem acesso. O class, entenda que é uma palavra reservada da linguagem Java. E o Olá Mundo nada mais é do que o nome aí que a gente colocou da nossa classe. Então, beleza. E o que que são essas chaves aqui, né? Essas chaves, elas vão ser delimitadores, né? Por exemplo, essa primeira chaves é como se fosse, ela dissesse assim, ó, tô começando meu projeto aqui. E essa última chave, ela diz assim, tô finalizando aqui. Então, tipo assim, tudo que eu escrever entre essas duas chaves faz parte da minha classe, tá? Se tiver fora dessas chaves, não considera que não é comigo, tem erro aí, né? Enfim, tem que ser avaliado pelo desenvolvedor. Então, basicamente é isso. Pega essa ideia aí, tá? Beleza, vamos lá. Show. Então quer dizer que meu projeto tem que ser desenvolvido entre essas duas chaves, é isso? Ok, tá entendido já.
tá dando aí os primeiros passos na programação, certo? Então, beleza. Agora a gente vai escrever o método main. Que é o método main? O método main, assim, para vocês entenderem, numa associação fácil, ele é a porta de entrada, né? Main principal, ele é a porta de entrada, onde tudo vai funcionar, no sentido de posso ter classe sem o main? Pode, mas se eu quiser rodar ele, se eu quiser compilar, eu preciso ter o main para ele me trazer o resultado. Mas vamos ver aqui, ó, com calma, tá? Que nem eu falei, mais aprofundado a gente vê mais para frente. O método public, todo mundo tem acesso. Static ou static é que não precisa instanciar a classe para fazer ela funcionar. O void é sem retorno. Main é a palavra reservada. String, string ele é um tipo, né? E aí tem a questão aqui dos dois colchetes, é que tipo assim, ele vai receber N informações e args é de argumento. Entendam isso nesse primeiro momento. E olha só, aqui automaticamente a minha ideia já abriu uma chave e abriu outra chave. O que quer dizer isso? Mesmo conceito anterior. Tudo que eu tenho que fazer entre o início e o fim. Eu não posso fazer fora dele porque ele não vai rodar no método main. Então, método main, seu delimitador de começo e seu delimitador de fim. Beleza? Então, dando seguimento aí, né, galera? Eu não vou me aprofundar assim muito na questão de explicar a fundo o que é cada método, o que faz, assim, eu vou passar nesse primeiro momento para vocês um conceito base, o que a gente precisa entender para poder compilar, para poder rodar e tipo assim, meu programa tá funcionando. Então vamos lá. O método que eu vou imprimir é o System Out Print LN. O que vocês precisam entender desse método? Ó, e olha que massa, a própria ideia ela já te ajuda a completar, né? Então tu tem que ter uma ideia do começo. Por isso que eu digo assim, ó, é muito importante na programação tu não decorar, né? Ah, mas como assim não decorar? Pô, eu fui ensinado aí que eu preciso decorar tudo, né, desde o tempo da escola. Não, tu tem que entender o que está acontecendo, entender o processo passo a passo, né? Por isso que eu digo, é baby steps. OK? Então vamos lá. O método system, e aí desse método system eu vou chamar o método out ponto. Vai ver que tem uma infinidade de prints aqui. Num primeiro momento a gente vai usar o print ln, que é o mais comum, tá? Print ln, ó, tudo a IDE tá completando para mim. E aí, aqui entra o pulo do gato, tá? Que é o seguinte, esse método system.out.println, trazendo para o português nosso, é que nem eu dissesse assim, imprima para mim. Só que o computador não entende se eu falar, se eu escrever ali na IDE, imprima para mim. Ele tem algumas palavras que foram configuradas na IDE, né, que representam a impressão. Então, por exemplo, eu falo imprima para mim. A IDE é system.out.println. O que o computador vai entender? Linguagem de máquina, ele vai compilar, vai ser 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, enfim. Essa parte a gente gera ele no programa, mas não precisa entender por quê? Porque isso fica a cargo da IDE compilar e trazer a informação para nós em uma linguagem que nós entendamos. Ok? Então, beleza. Tenho lá meu método systemoutprintln, que seria o imprima para mim, e aí eu vou botar a mensagem que eu quero que ele imprima. Padrões para a gente colocar essa mensagem, tá? Isso é muito importante. Aspas duplas, e olha que legal. Eu cliquei aqui no meu caso, computador é o Shift e aspas, ele já criou uma aspas dupla e outra aspas dupla. Por quê? Porque é um padrão. Quando eu abro uma aspas, eu tenho que fechar ela. A mesma coisa aqui nas chaves que a gente pode observar. Eu abri uma chave, eu tenho que fechar essa chave. Então, tipo assim, tudo tem que ter início e fim.
Bota isso na cabeça aí que tu vai longe, tá? Então tudo que começou tem que terminar, beleza? E aí eu vou escrever a minha mensagem. Olá, mundo. Show de bola. Salvei. Beleza. E agora, Maicon? O que eu faço? Cadê? Tá funcionando meu programa? Tá legal, tá rodando. Ah, mas cadê a mensagem? Tipo, eu tô vendo aqui o que eu digitei. E agora, como é que a gente faz? Então, beleza, eu vou te falar que assim, ó, tudo certo até o momento. O que a gente tem que fazer agora? Rodar o nosso programa. Ah, mas show, entendi. Como é que eu faço para rodar o meu programa? Me ensina essa bruxaria, como é que a gente vai fazer, o que eu tenho que programar, tem que comando especial? Cara, mais simples do que tu imagina. Vê se tu acompanha aí comigo. Simplesmente eu vou vir aqui, clicar nessa flechinha e run olamundo.main ou usar o atalho. Cliquei. E aí, o que está acontecendo? Ele está rodando, ele está rodando, ele está pegando o que eu escrevi, passando para o computador numa linguagem que o computador entenda, e aí, beleza, o computador processou, vai me devolver, e aí eu vou devolver para o cara que está programando, entendeu? Então olha aí que legal, ó. Eu digitei public static void main strings args system.out.println olá mundo e olha o que o computador me devolveu. Aqui embaixo, aqui no famoso terminal aqui, né? A gente vai ver lá, ó, o caminho de onde está o executável e tudo mais, né, do Java que já foi instalado. E aí, olha que maneiro, a frase olá mundo. Então, isso foi fantástico, porque eu consegui desenvolver o meu primeiro programa no Java. Pode parecer um pouco difícil no começo, confesso que para mim foi muito complicado, porque a gente não está acostumado com isso, mas olha que tranquilo, olha que simples se a gente segue um passo a passo, se a gente segue uma estrutura. Então, por isso que eu digo, galera, não se assustem. Programação no começo pode parecer complexo, é algo assim que tu vai ouvir pessoas dizer assim, bah, é impossível, é muito difícil, coisa e tal. Com foco e dedicação não é. Então, por isso que eu digo, vão devagarinho, às vezes tira o pé do acelerador, não queira botar a carreta na frente dos bois, bem devagar ali, pega esse vídeo, dá uma olhada, não entendi, volta atrás, olha de novo, né? E vocês vão ver que ao longo do tempo vocês vão ter uma evolução constante, tá? Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Se tu curtiu esse vídeo, já deixa o teu like, comenta aí como é que foi a tua experiência aí com Java aí, se fez sentido para ti, ficou mais claro, e também não deixa de compartilhar aí com quem está na mesma jornada aí de conhecimento. Bora aumentar a comunidade e espalhar o conhecimento então, galerinha. Até a próxima.